Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Em 1886, quando o escritor escocês Robert Louis Stevenson publicou a novela O Incrível, Estranho Caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ele estava criando um ícone do mundo de horror, né? Existem um monte de filmagens e refilmagens e reinterpretações dessa novela, um monte de traduções. E também ele acabou criando uma forma literária, né, de expressar o que depois a psiquiatria, psicologia, psicanálise chamaria de transtorno das identidades múltiplas ou transtorno dissociativo de identidades, aquelas múltiplas personalidades, porque na verdade assim, é um cara que é pacato e Dr. Hyde e Dr. Jekyll, ele segue a lei e tal, só que dentro dele, escondido dentro dele, Hyde, ali a personagem, o monstrinho que está escondido dentro dele, escreve-se H-Y-D-E. O verbo esconder em inglês é a mesma pronúncia, só se você trocar o Y pelo I. Né? Então, ele assim, dentro de nós tem o bem e tem o mal. Isso acabou virando um monte de metáforas. Na Amazon Prime tem um filme que se chama Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, Jekyll and Hyde. Falei, deixa eu ver como que é. Mas antes de falar sobre, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Logo assim, sei lá, 10, 15 minutos que eu comecei a ver, eu me lembrei assim de dois filmes sonolentos, né, britânicos, que eu já resenhei aqui, que é o caso lá, o Mistério de Alcatraz, e um outro que é de época, né, que é Jack o Estripador, A Verdade Não Contada, uma coisa assim. Na verdade, eu tenho sim, quase certeza de que as roupas e os cenários é tudo bem chupado desses dois filmes, especialmente do Jack o Estripador. Porque assim, infelizmente, ele é basicamente teatro filmado. A gente não vê as coisas, a gente ouve as personagens conversando, então elas estão narrando as coisas umas para as outras, tá? Começa com um advogado, Gabriel, e ele recebe a visita do Jekyll, que é amigo dele, cliente dele. Na manhã seguinte ele tem a notícia, a polícia vai lá dizendo que ele se suicidou, o Jekyll se suicidou. Então, o advogado vai começar a investigar o que está acontecendo. Só que como a produção não tem dinheiro, é tudo falado, os personagens só conversam. Então é assim, é um filme de época barato ainda por cima, tá? Então tem os móveis, tem eles com aqueles paletós que parecem dos anos 1880, lá nos anos, mas é só isso, eles estão falando. E o pouquinho de coisa que tem no terceiro ato tem um confronto, vamos dizer assim, que, sei lá, poderia chocar ou poderia ser interessante nos anos 40, nos anos 1940. Para 2023 é um filme muito chato. O baixo orçamento ali grita muito alto, tá? Então eu não estou detonando o filme, estou falando que ele é sonífero, soporífero. Eles falam, falam. Aí assim, até tem as interpretações até que estão legais. O inglês dá para treinar inglês, porque é tão mortiço. Eles ficam falando, só não acontece nada, gente. E ainda você fala assim, mas dá para saber a história do livro, né? Não porque eles, o diretor, o roteiro, escreveu uma outra história, tá? Não tem nada a ver com o livro, entendeu? Não tem nada a ver com dupla personalidade ou nada a ver. Então, inclusive, acaba empobrecendo, tá? É um truque de filme de terror, assim, que, nossa, o melodrama, que a gente já viu 1 trilhão de vezes. Então, ele não tem nenhuma qualidade redentora, né? Ele não é terror, ele é um filme de investigação, mas você não vê as coisas acontecendo, é só gente falando, né? Então, e você percebe que até se eles tivessem dinheiro, não sei, eles produziram já um outro que eu não vi, chama Van Helsing, que então é sobre o Drácula, né? Diz que nem tem o Conde Drácula, nem sei se tem na Amazon Prime, mas esse povo está conseguindo botar os filmes dele na Amazon Prime, né? Então deve ganhar mais dinheiro do que eu ganho. Mas é assim, eu penso, poxa, por que não faz, sei lá, ao invés de fazer um monte de filme, então não faz um
um orçamento maior e bom, mas talvez deva dar mais dinheiro eles fazendo isso, né? Porque você percebe que o roteiro até tem boa vontade. Por exemplo, a mulher, a esposa do Gabriel, ela é construída para ser uma mulher resoluta, diferentemente das personagens femininas do século XIX, que ficavam vendo os homens protegê-las, né? E essa aí não, a mulher vai ter um papel preponderante na resolução, no confronto final. E isso é preparado, né? A gente é preparado para isso com uma trama paralela, que no começo você fala, mas por que tem isso? Aí lá no fim você fala, ah, tá, o roteiro colocou a atitude dessa mulher no começo do filme para mostrar que ela era resoluta, briguenta, então ela podia, né, com o Mr. Hyde, não brinca comigo não, né, ela diria. Só que tá tudo contado, né? É só lá no final que você vai ter o confronto, mas parece teatrinho também de escola, de community theater, nem sei. Teatro amador, não tem graça, porque não tem dinheiro. Então é um bando de gente falando, sentada em um monte de móvel velho, né? De vintage, com roupa barata, vintage, né, fabricada lá, falando, igual eu aqui, falando. Tchau.